Boa tarde, Carol. Me perdoe aí os minutinhos. Eu ia mandar 5 minutos antes, mas aquelas peças que o Windows nos prega, ele resolveu Boa atualizar. tarde. Boa Ei, tarde. professor, se eu quisesse resolver uma questão para mim, eu mando no grupo ou no privado? Pode mandar pelo privado, Carol, ou no grupo, fica a seu critério. O que você achar que é mais prático. Pode ser no privado também, sem problemas. Aí eu já coloco aqui pra gente. Tá certo, obrigada. Nada, meu amor. Vou dar aqui mais 2 minutos, Carolzinha, e a gente começa. Eu normalmente começo antes. Me perdoe, eu sempre boto aqueles 5 minutos antes, mas meu computador resolveu atualizar justamente hoje. Acontece. Bom, a gente vai começando então aqui, e aí eu acho que se os meninos forem chegando, a gente vai colocando. Tu já pode mandar a tua questão aí, que a gente, qualquer jeito, a gente já pode já encaixar aqui. Bom, a gente vai trabalhar hoje com a ideia de movimento uniforme e, desculpa, movimento uniformemente variado, me perdoe. Então, nós vamos trabalhar com movimento uniformemente variado e queda livre e lançamento vertical, que, na verdade, também são um tipo de movimento uniformemente variado, né? Então, na prática, a gente está trabalhando aí basicamente com o mesmo sistema, com a mesma coisa, de movimento uniforme e uniformemente variado, sendo que o lançamento vertical e a queda livre são o clássico disso. Vou começar com essa primeira questão aqui da gente da Unifor. E essa questão diz, uma motocicleta ela parte do repouso, então o que é que eu vou te pedir na hora de pegar as questões? Sempre na hora que você for pegando a ideia das questões, você vai tentando destacar aqueles dados. Então, se a nossa motocicleta ela parte do repouso, nós já temos aqui o nosso primeiro dado, velocidade inicial igual a zero, e ela está em movimento uniformemente variado com aceleração constante de modular. Ninguém sabe que aceleração é essa. Após um intervalo de tempo t, ela percorre uma distância x e atinge uma velocidade final v. Tá, então bora lá. Minha aceleração é uma aceleração a, que a gente ainda não sabe qual é. Recebi aqui, Carol, vou já fazer. O nosso intervalo de tempo 1 a gente vai chamar de t e eu vou chamar minha velocidade final 1 de v. O que é que a nossa questão fala agora? Se, isso aqui eu vou chamar de velocidade inicial 1, e a nossa questão agora fala o seguinte, partindo novamente do repouso. Tio Augusto, se eu vou partir novamente do repouso, minha velocidade inicial também vai ser zero. O movimento também variado com a mesma aceleração. Aceleração 2 também vai ser aceleração A. Né? E com ele permanece agora, vai percorrer uma distância de 4x, vamos chamar aqui de delta S2. Meu delta S2 foi 4x, enquanto o meu delta S1 foi x. Eu vou percorrer uma distância de 4x no intervalo de tempo 2, que ele vai chamar para a gente de t'. E no final, a velocidade final foi o v'. Aí eu quero saber de você o seguinte, esse v' no final desse novo movimento, ele teria que relação se eu pensar em v? Olha só, ele me deu velocidade inicial, ele me deu aceleração, ele falou do tempo, ele falou para a gente das velocidades finais e falou para a gente da distância. O que é que eu sugiro aqui? Eu gosto de brincar, Carol, falando que a gente vai usar o que eu chamo de regra do SAT. Espaço, aceleração e tempo. SAT, espaço, aceleração e tempo. Se eu for resolver a questão sem me importar com o espaço, não quero usar o espaço. Se eu não quiser o espaço, eu vou usar a função da velocidade. V igual a V0 mais AT. Caso eu queira resolver a questão, mas não pretenda usar a velocidade, se eu não quiser usar a velocidade, então eu vou usar a equação da velocidade média do mv. Delta S sobre delta T é velocidade final mais velocidade inicial sobre 2.
Se eu quiser resolver a questão sem usar o tempo, nós vamos usar Torricelli. V2 igual a V02 mais 2A delta S. E se eu quiser usar todos os termos, eu vou para a função horária dos espaços. Observa que com relação ao tempo, ele só falou que é um T1 e um T'. Mas essa informação de tempo aqui que ele nos deu está muito genérico. Quem é T1 e T'? Né? No final das contas, ele não está pedindo para eu achar tempo. Então, a sugestão que eu penso em trabalhar essa questão aí seria a ideia de Torricelli. Por que, Augusto? Porque eu tenho relação, eu quero achar no final, né, qual é a velocidade que eu vou ter, eu quero achar a velocidade. Eu tenho a relação dos espaços, eu tenho a relação da aceleração, mas o tempo ficou em aberto. Então é como se eu não tivesse nenhuma informação de tempo aí. Nesse caso, melhor solução, a gente trabalhar com a equação de Torricelli. E, Augusto, eu quero relacionar um movimento no primeiro estágio e um movimento no segundo estágio. Como eu quero relacionar dois movimentos, tio Augusto, o que é que a gente faz agora? Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Sim? Está aqui na nossa primeira questãozinha, demorei um pouquinho hoje, me perdoe, com a atualização no meu computador. Então, olha, primeira questão que a gente está trabalhando aqui, Visão. Vamos vê-la aqui juntos. A motocicleta ela parte do repouso em movimento retilíneo uniforme, variando com uma aceleração constante de módulo A. Então, a gente tem aqui nas duas situações o módulo A. Após um intervalo de tempo T, ele percorre uma distância x e atinge uma velocidade final v. Se a mesma motocicleta partindo novamente do repouso, com a mesma aceleração de módulo A, percorrer-se agora uma distância 4x num certo intervalo de tempo T'. Qual ia ser a velocidade no final desse trajeto? Então, peguei aqui os dados e eu percebi que a informação de tempo que a gente tem é muito genérica. Né? Num determinado momento, eu tenho um certo tempo 1 que ele diz que é T. No segundo tempo 2, eu tenho um T'. Mas eu não sei qual é a relação entre esses tempos. Eu posso até encontrar essa relação, mas ela não é o alvo da pergunta, ela não é interessante. Então, na hora que eu tenho MUV ou movimentos verticais, que são a mesma coisa, eu vou trabalhar aqui com a ideia que eu gosto de brincar chamando de regra do SAT, espaço, aceleração e tempo. Se eu não quero usar o espaço, equação da velocidade. Se eu não quero usar a aceleração, equação da velocidade média. Se eu não quiser usar o tempo, Torricelli. E se eu quiser usar tudo, função horária dos espaços. Nessa aqui, essa informação de tempo está muito aberta. Qual é a relação entre T e T'? Eu ainda iria achar. Então é mais interessante Torricelli. E como a gente quer ganhar tempo na resolução e nós queremos trabalhar com uma ideia de relacionar as equações, eu posso dividir uma com a outra, ou eu posso botar em função da aceleração, como a gente achar mais prático. Né? Então, vou aqui na primeira situação. Ó. Eu vou usar Torricelli, e aí eu vou falar aqui, V1 ao quadrado, vai ser V01 ao quadrado, mais duas vezes essa primeira aceleração, vezes o meu delta S1. A gente trabalhou aqui com Torricelli. Tá, minha velocidade final vai ser V, eu não sei quanto é, minha inicial é 0, a minha aceleração é A e a nossa distância percorrida vai ser x. Então eu vou te falar que 2AX vai ser igual a V2 e vou deixar isso aqui guardadinho. Aí eu vou fazer agora para o segundo termo. Ó. V2 ao quadrado vai ser V02 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, 2 vezes delta S2. Quem é o nosso V2? É isso que a gente está querendo achar. Eu também parti do repouso. A aceleração é a mesma. E o nosso delta S, 4x. V2 ao quadrado vai ser exatamente quem? 4 vezes 2AX.
V2 ao quadrado vai ser 4 vezes, mas quem é 2ax? É o V1. Então, o que é que a gente vai estar achando aqui, bezada linda? V2 vai ser a raiz quadrada de 4v ao quadrado. Tia Augusto fez cada linha, nem precisava, mas eu acabei escrevendo cada uma. E aí eu vou ter o nosso 2v, resposta letra C. Augusto, essa era a única maneira que eu tinha de resolver essa questão? Não era a única não, mas era uma das maneiras da gente resolver. Por isso que eu trabalhei com a ideia dessa solução. E aí, meninada, de boa? Deu para sacar? Perguntas? De boa. Tudo bem. Show. Então, vamos passar aqui para a segunda? Eu vou pedir para você dar uma lida para mim. Essa aqui é da Unifor. Eu vou olhar aqui uma questãozinha que eu recebi aqui para a gente já pensar nela. E eu vou pedir para você olhar aqui essa da Unifor. Alguns carros de corrida conseguem a espetacular proeza de acelerar de 0 a 100 em 3 segundos. Ok. Nessas circunstâncias, a distância percorrida em linha reta numa superfície plana e horizontal para que tal evento ocorra é de aproximadamente. Gente, nós estamos querendo saber a ideia da nossa distância percorrida. Vamos ver aqui os dados que a gente tem. Minha velocidade inicial, 0. Minha velocidade final, 100 dividido por 3,6 metros por segundo, porque se você observar, todas as nossas alternativas estão em metros. Então, por isso que eu fiz essa transformação em metro. Tá? E aí ele está pedindo para a gente o seguinte: quem é a distância percorrida? Até aí, tá de boa, meninada? Tá tudo bem. O que eu tinha esquecido de fazer foi justamente a transformação do quilômetro por metro. Isso. Em que intervalo de tempo? 3 segundos. Olha, não é que eu não possa calcular, mas vai aquela pergunta se me interessa ou não. Então, ó, eu gosto sempre, vou repetir algumas vezes só, depois eu vou parar, mas no início eu vou repetir um pouquinho aquela brincadeira que eu estou te chamando de regra do SAT. Augusto, SAT é espaço, aceleração e tempo. Eu vou escrever isso aqui 4 vezes, meninada. Augusto, eu posso não querer usar o espaço, eu posso não querer usar a aceleração, eu posso não querer usar o tempo, eu posso querer usar tudo. Tá, se eu não quiser usar o espaço, função da velocidade. Não é o caso dessa questão, porque eu quero achar o espaço. É uma pergunta, eu não tenho, mas eu quero. Tá, se eu não quiser achar a aceleração, não é que eu não possa achar, mas se eu não quiser achar a aceleração, é passando a velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, mas no movimento uniformemente variado, ela é a média das velocidades. Se eu não quiser utilizar o tempo, ou não tiver o tempo, Torricelli. E se eu quiser usar todas as grandezas, espaço, aceleração e tempo, eu vou para a função horária dos espaços. Sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Olha só. Se eu tenho velocidade, meninada linda, e se eu tenho tempo, eu posso achar aceleração, mas a aceleração não é importante nessa questão. Porque ele quer que a gente ache a distância. Né? Então, eu não preciso da aceleração. A aceleração aí vai ser um coadjuvante. Se eu não preciso da aceleração, a maneira mais rápida que eu vou te dizer aqui é que ΔS sobre ΔT vai ser V mais V0 sobre 2, função da velocidade média.
Aí, olha só o que é que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou falar que o ΔS sobre ΔT vai ser minha velocidade final, minha inicial é 2, ou é 0, perdão, sobre 2. E aí, meninada linda, eu vou fazer o seguinte, ó, 2ΔS vai ser o ΔT vezes a minha velocidade final. 2 vezes ΔS vai ser 3. Aí a gente tem que tomar aquele cuidado com a coerência de unidades. Tá, tio Augusto? Meu ΔS, então, a gente vai ter o que, Bezão? Pode simplificar, mas eu vou fazer logo de uma vez, né? Eu quero 300 por 7,2. E aí, na hora que a gente fizer esse valor aqui, eu vou calcular aqui com a nossa calculadorazinha, Bezão lindo. Tio, eu estou querendo 300 dividido por 7,2. Lá na hora da prova eu não vou calculadora não, tá? Mas o que a gente pode fazer para a gente agilizar? E aí eu vou estar com 41, que vai dar uma dízima. 66 metros. Lembra que quando eu escrevo, aqui dá uma dízima, né? 6666. Agora você vai lembrar para o tio Augusto que quando a gente escreve um valor qualquer, o último algarismo ele pode ser chamado de algarismo duvidoso. O que é isso? Ele pode ser fruto de um arredondamento. Então eu vou falar para você que eu vou ter 42 metros, eu sei que o 4 ele é preciso, é um algarismo correto, e o 2, apesar de ser significativo, ele é duvidoso porque eu fiz o arredondamento. Daí, meninada linda, uns 42 metros. Tio Augusto, essa seria a única resolução possível? Não, 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 não. Tá? Você podia achar aceleração, uma outra maneira, ΔV sobre ΔT, você acharia aceleração. Uma vez achada a aceleração, você ia para a função horária dos espaços ou Torricelli, seria uma outra possibilidade de resolução. Mas eu achei que essa daí, de repente, fosse a solução mais rápida para a gente trabalhar. E aí, meninas, tá de boa? Tranquilo. Tranquilo. Show de bola. Então, ó, você vai lembrar dessa regrinha aqui do SAT e, normalmente, a maioria dos colegas professores não usa essa aqui. Não sei porquê, mas a pessoa não gosta de usar. E ela é uma mão na roda para um bocado de questão. Né? Porque a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Mas no movimento variado, a velocidade média é a média das velocidades. Por isso, a gente pode igualar as duas. Vamos lá, mais uma, galera. Gráfico aí é top, né? O que você vai lembrar no gráfico? Primeira coisa que eu vou pedir com muita atenção, bebês. Você vai ler a questão, obviamente. Mas quando você tiver o gráfico, você vai olhar o que é que esse gráfico está me dando. Aqui eu tenho velocidade por metro por segundo, não tenho mais nenhuma informação aqui, então vai ser leitura direta. Né? Não tem uma potência de 10, não tem um prefixo grego, aqui é leitura direta, e aqui meu tempo em segundos. Show de bola. Na hora que eu estou tendo meu gráfico crescente, minha velocidade está aumentando gradativamente com o tempo e positivamente, nesse primeiro trecho aqui, eu tenho um movimento uniformemente variado. Depois disso, minha velocidade torna-se constante. Então, eu tenho um segundo trecho que é de movimento uniforme. E aquela coisa clássica. Toda vida que eu tiver o gráfico velocidade em função do tempo, velocidade vezes tempo é ΔS. Então, essa área é o ΔS. Agora, a gente vai ler com atenção para ver se ele quer que eu ache ΔS, o que é que ele quer e se é do gráfico inteiro. Então, motociclista partindo do repouso, informação totalmente desnecessária, que ele partiu do repouso, o gráfico já me dá isso. Então, eu vou ter um motociclista que partiu do repouso e acelera uniformemente até atingir a velocidade desejada, que é atingida e mantida constante de acordo com o gráfico. Bom, aí olha só. Qual é o deslocamento realizado no período
em que ela é uniformemente acelerada. Então, Bezão, eu não quero o gráfico todo. Eu quero só o trechinho em que o movimento é uniformemente variado. Então, a gente quer achar só essa área. Então, uma das coisas que a gente costuma fazer, às vezes, com a devida pressa, é olha para o gráfico velocidade vezes tempo, já liga no automático, já vai calculando a área toda. Por favor, a questão é de grátis, mas não é tão 0800 assim. Eu sempre ele faz uma perguntinha. Então, tio Augusto, o que é que a gente vai fazer aqui? Ora, o ΔS que eu estou te pedindo, ele vai pegar emprestado o valor da área. Então, eu vou te falar que esse ΔS vai pegar emprestado, vai ser numericamente igual à área do nosso triângulo. Às vezes, altura sobre 2. Nosso ΔS, então, vai ser, Bezão lindo, não precisa de conversão, ó, minha base 40, a nossa altura 10, dividido por 2, nós estamos querendo achar o quê? 200 metros. Letra A. Geralmente, se liga aqui, geralmente, não é que seja sempre, mas geralmente o que é que acontece? As alternativas, elas costumam ser organizadas em ordem crescente ou decrescente. Aí quando você olha aqui, ó, 500 metros, 400, 300, 100, aí o 200 foi lá para cima, de uma hora para outra. É porque aquele não era para ter 300, 200 e depois 100, né? Então não era para ser A, B, C, D e E. O que é que acontece às vezes? Você tem muitos itens repetidos na prova, né? E aí o que é que o pessoal faz? Muda a ordem das alternativas para poder não ficar o item muito repetitivo. Então, geralmente, não vai dizer que você sempre vai fazer isso, mas geralmente quando vem um item deslocado da ordem, ele costuma ser a resposta. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo reduziu as velocidades das marginais Pinheiros e Tietê a fim de diminuir o risco de acidentes. A imagem e a tabela abaixo foram extraídas do documento da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e mostram que a distância total percorrida por um motorista a fim de parar completamente o veículo é dado pela soma da distância percorrida até que ele reaja, mais a distância que seu carro usou na frenagem. Considere a situação de redução de velocidade de 90 para 70 km por hora. A cena alternativa que melhor representa a diferença de distâncias totais máximas percorridas pelo veículo até o veículo parar quando a sua desaceleração for de 5. Quando você olha essa questão aqui, qual é a primeira coisa que vem à mente que vocês fizeram e raciocinaram aparentemente correta? Augusto, eu calculei, se ele viesse a 90, ele ia usar 55 metros, se ele viesse a 70, e aí pensei em fazer algum tipo de diferença de questão, mas na verdade, o texto da questão aqui, o que é que ele fala para a gente? Em um mesmo movimento, o veículo, veja se foi assim que a gente entendeu, o veículo vinha, né, numa velocidade de 90 km por hora, aí esse mesmo veículo acionou os freios, reduzindo a velocidade para 70, depois que ele fez isso, aí esse veículo parou. A gente vai ter um ΔS1 de redução de velocidade, que vai ser o tempo de reação do motorista,
mais o nosso ΔS2, que é o de frenagem. Opa, ΔS1 e 2, troquei aqui a ordem, né? Vamos só arrumar. Eu vou ter um ΔS1, que é o tempo de reação, mais o meu ΔS2. E aí? De boa até aí, por favor? Sim. Então vamos lá, meninada. Repara que aqui está em metro. Então vamos transformar, né? E é a minha velocidade inicial no meu primeiro trecho. 90 km por hora. A gente vai dividir por 3,6. E aí a gente vai ter aquela nossa velocidade de 25 metros por segundo. Augusto, minha velocidade final 1 vai ser 70 km por hora. Vai dividir por 3,6, Bezão. E aí eu vou te falar que a minha velocidade final 1 vai ser... Olha só um detalhe aqui que ele está falando para a gente, né? Assinale a alternativa que melhor representa. Então, eu não posso ser assim tão rígido na hora da conta. Então, eu vou falar para você que eu vou estar com aproximadamente 72 km por hora. Vou dividir por 3,6 para não perder tempo com as minhas contas, já que eu quero uma que melhor represente, então não precisa ser tão específico. E aí eu vou falar que eu tenho 20 metros por segundo. Não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, Bezão lindo, Torricelli. Vi você mais duas amigas na pirâmide da sabedoria. Ora, a gente vai a 20. Estávamos a 25. Como a gente está freando, a aceleração vai ser sinal contrário da velocidade. Eu vou te achar esse ΔS1. 400 vai ser 625 menos 2 ΔS1. A gente achou que esse ΔS1 foi de 22,5 metros. Até aí, gente, tá perfeitinho, por favor? Posso ir um pouquinho adiante? Show. Aí, olha só o que é que eu vou ter agora. Agora nós vamos ver quanto é que eu preciso até parar, né? Então, tio Augusto, na hora que eu vou estar indo até parar, se você olhar para a gente novamente, eu posso pensar em Torricelli ou posso pensar em fazer uma consulta do gráfico. Eu acho mais prático aí a gente pensar em Torricelli de novo, né? Porque os dados aí do gráfico são mais ilustrativos na prática. Porque não é a situação, eu não estou indo de 70 a 0, nem estou indo de 90 a 0, e nem o gráfico me diz que essa aceleração corresponde a isso. Essa tabelinha aqui são valores médios que a gente tem. Então eu vou de novo para cá, Bezão lindo. V2 vai ser V02 mais 2A ΔS. Agora eu vou parar. Eu estava a 20 metros por segundo. Minha aceleração é menos 5 e eu vou achar o ΔS2. 0 vai ser 400 menos 2 ΔS2. ΔS2 vai ser 40 metros. Então, quem é o nosso ΔS total? 62,5 metros. É o tipo de questão, meninas, que eu acho meio sacana. Porque a lógica que você poderia pensar, tá, tudo bem, Augusto, eu reduzi até aqui eu entendi. Mas aqui se eu já estou a 70, né, bastava eu somar aqui o 42. Tá, se você somasse, né, 42 mais 22, você ia achar 64. Aí talvez gerasse a dúvida aqui, ó. Mas de 67 e 64 está mais perto de 62. Então essa segunda parte do cálculo, ela poderia ser substituída pela consulta na tabela. Porém,
tendo cuidado de perceber que a gente aumentou a velocidade, ó. Quando eu fiz essa conta aqui, eu não aumentei minha velocidade. Então, quando eu aumentei minha velocidade, eu tenho que arredondar minha distância de frenagem para menos. Então, Augusto, eu poderia ter feito aqui, calculei a primeira parte, perfeitinho. Aí eu podia ter feito o que eu teria. 22,5 mais essa distância do 42,8 que ele me deu, podia, sem nenhum problema. Aí quando você achasse aqui, você ia arredondar a tua resposta um pouquinho aqui para baixo. Meninada, e aí, tranquilo nessa questão? Sim. Quando a gente tem a queda livre, ela é um caso particular de movimento uniformemente variado, no qual a velocidade inicial é zero e a aceleração é da gravidade. Augusto, qual vai ser a diferença quando eu tenho questão de queda livre e quando eu tenho questão de lançamento? A única diferença vai ser a velocidade inicial. No lançamento, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Na queda livre, a velocidade inicial tem que ser zero. Tá? Então, como a gente, toda vida que a gente tiver uma queda livre, o que é que você vai sacar na queda livre? Opa, livre sem acento, né, Augusto? Nossa, assim no português, tio, que eu vou fazer uma redação e eu tenho que fechar a redação com nota máxima. Pois é. O tio bota livre com acento agudo, coisou. Meninada linda, queda livre, minha velocidade inicial tem que ser zero e, como eu estou no meu movimento descendente, a minha aceleração vai ser a gravidade positiva. Tio Augusto, se eu tiver um lançamento, velocidade inicial é diferente de zero, obrigatoriamente. Se eu estiver começando para baixo, minha aceleração é negativa. Se eu estiver começando para cima, minha aceleração vai ser negativa. Para baixo, positiva, para cima, negativa. Pois bem, na hora que a gente tem a ideia de uma queda livre, o que é que vai acontecer? Se a gente for fazendo, Bezão, o gráfico da velocidade pelo tempo, como eu estou tendo uma aceleração constante da gravidade, essa aceleração aqui, ela vai aumentando, né, com o tempo, ela vai aumentando de forma linear, porque a aceleração é constante. E aí entra um lance bem interessante. Se eu pego a ideia desse gráfico aqui, e eu penso, Bezão, meu gráfico não está bem construído, ele vai ficar um pouquinho torto, mas no TD aí eu coloquei ele bem bonitinho no resumo. Eu vou perceber o seguinte, ó. No primeiro instante de tempo, tá? Pode ser um segundo, enfim, na primeira variação de tempo. Vou chamar aqui de zero, eu vou pensar em termos de 1 em 1 segundo, mas não é obrigado a ser de 1 em 1 segundo. No primeiro instante de tempo, eu vou percorrer uma distância, eu vou chamar essa distância aqui de ΔS1. Ora, tio Augusto, se eu pego agora o mesmo intervalo de tempo, aí o que é que eu vou perceber agora? 1, 2, 3. Se eu percorrer o mesmo intervalo de tempo, digamos que mais um segundo, pode ser de 2 em 2 segundos, de 3 em 3, tem que ser intervalos de tempos iguais. Se eu fizer, tio Augusto, mais um intervalo de tempo igual, o que é que eu vou perceber agora? Eu vou conseguir perceber, meninada, eu vou percorrer 1, 2, 3, 3 vezes o que eu percorri antes. Tio Augusto, no próximo intervalo de tempo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou percorrer 5 vezes o que eu fiz antes. Vou botar aqui mais um intervalo de tempo.
o nosso famoso teorema de Galileu. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No primeiro instante, eu percorri um ΔS. No segundo instante, eu vou percorrer o que eu tinha antes, mais 2. Então, eu vou percorrer 3 ΔS. No próximo instante, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 3, vou percorrer mais 2. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que eu vou ter aqui, Augusto? Eu tinha 5, vou percorrer 5 mais 2. Então, sempre eu vou poder dizer para você, Bezão lindo, que à medida que o intervalo de tempo vai aumentando, eu vou percorrer o que eu tinha antes, mais o correspondente a quem? A 2 ΔS. Então, eu vou falar para você, a gente pode escrever aqui, e o ΔS no enésimo intervalo de tempo vai ser 2 vezes esse intervalo de tempo menos 1 vezes meu ΔS1. Ó, vamos ver aqui. Primeiro intervalo de tempo, eu tenho um ΔS1. Segundo intervalo de tempo, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Eu vou ter 3 ΔS1. No terceiro intervalo de tempo, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Eu tenho 5. No quarto intervalo de tempo, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Eu vou estar percorrendo 7 vezes o que eu andei no ΔS1. Até aí, Bezão. Tá de boa? Tá tranquilo? Entendido o que eu te explicou aqui? Sim. Show. Então, vamos lá. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair, aquela história, só vale isso aqui na queda livre. Então ele deixa cair a partir do repouso, isso só vale para a queda livre, uma bola no instante inicial 0. A bola atinge o instante T4, um ponto localizado no nível da água do rio, e até a distância do ponto de lançamento. A figura representa, fora de escala, 5 posições, e ele está falando que entre os instantes 2 e 3, a bola percorreu 6,25 metros. Aí, Bezão, eu quero saber qual é a altura do rio. Olha só. Entre T0 e T1, eu vou falar que eu tenho o primeiro instante de queda. Não necessariamente tem que ser um segundo, repito. Pode ser qualquer intervalo igual, pode ser um intervalo de 1 segundo, de 2, de 3, não importa qual é o intervalo medido. Então, nesse primeiro intervalo de tempo, eu vou falar para você que eu vou percorrer o ΔS1. Aqui, ó, é o segundo intervalo de tempo. Esse é o terceiro. E esse é o quarto. Perfeito, galera? Então, 4 instantes de tempo. Vamos lá. ΔS no terceiro instante vai ser 2 vezes 3 menos 1 vezes o que eu vou percorrer no primeiro instante. Meu ΔS aqui vai ser 6,25 metros. Isso vai ser 6 menos 1 vezes ΔS1. 6,25 vai ser 5 ΔS1. Meu ΔS1, vamos lá, eu quero 6,25 por 5, vai dar 1,25 metros. Confere isso aí para mim, por favor. Então, 6,25 dividido por 5, meu ΔS1 vai ser 1,25 metros. Martinho Augusto, a minha ponte inteira foi dividida em 4 instantes de tempo. Então, eu vou aplicar aqui o teorema de Galileu de novo, Bezão. O ΔS no enésimo instante vai ser 2 vezes esse instante menos 1 vezes o ΔS1. Bom, a nossa
ponte inteira vai ter uma altura H. E ele dividiu isso aqui em 4 instantes de tempo. E meu ΔS1 é 1,25. Eu vou ter 8 menos 1 vezes 1,25. Aí, espera aí, não vamos fazer aqui que eu vou calcular isso aqui só no quarto. Aí eu vou calcular no terceiro, no segundo. Vamos fazer logo isso aqui direto para não perder tempo, né? Espera aí. Eu estou fazendo isso aqui de besta, porque eu vou calcular o quarto, depois eu vou calcular o segundo, depois eu vou e somar com o primeiro. Vamos fazer logo direto? Quem é a altura da minha ponte? Vai ser o ΔS do primeiro, mais o ΔS do segundo, mais o ΔS do terceiro, mais o ΔS do quarto. No primeiro instante, Bezão, eu vou chamar esse ΔS aqui 1 de D, tá? No primeiro instante eu vou andar D. Aí, no segundo instante, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Eu vou andar 3D, onde D é o ΔS1. No terceiro instante, ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, eu vou andar 5D. E no quarto que eu estava escrevendo, 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Eu vou andar 7D. Então, a altura da nossa ponte vai ser quem? 16D. Vai ser 16 vezes o ΔS1. Vai ser 16 vezes 1,25 metros. Isso vai me dar 20 metros. Esse método que a gente usou para resolver a queda livre, a gente chama de Teorema de Galileu para queda livre. Muito bem, meus oráculos unidos, me questionam? Tudo bem. Posso avançar ou vocês querem anotar alguma coisa daí? Pode avançar. Show de bola. Lembrando, tá, galera? Toda essa teoria o tio Augusto colocou no nosso TDzinho. Se você der uma olhadinha, tá lá no TD. Muito bem, vamos lá para a sexta, questão da UES. Com o intuito de reduzir os riscos de colisões no trânsito, fez necessário que os veículos mantenham uma distância de segurança. Cara, tá muito repetitivo esse tipo de questão agora. Tá? Por quê? Porque você vê que todas as cidades do Brasil estão em movimento geral, estão reduzindo as velocidades. Você vê Fortaleza agora, basicamente, quase todas as ruas de Fortaleza foram reduzidas a 50 por hora. Né? E isso é um movimento geral. A via que era de 50 foi reduzida para 40 e por aí vai. Isso é um movimento do Brasil inteiro. Então, está uma tendência bem interessante esse tipo de questão de redução de velocidade. Aí, caso haja necessidade de frenagem, essa distância precisa ser, no mínimo, correspondente ao deslocamento do veículo durante o tempo de reação do motorista e o de frenagem. Esse tempo de reação, a gente sempre costuma colocá-lo em movimento uniforme, a menos que a questão diga o contrário. Por exemplo, na questão anterior que a gente fez, né, daquela da tabela, ele falou que o motorista imediatamente reduziu de 90 para 70 e depois freou. Ó, na hora que ele fez isso aí, que ele fez essa redução direta, a gente ali não precisou desconsiderar o tempo que ele ficou em movimento uniforme. Mas, via de regra, sempre que eu tenho esse tempo de movimento de reação, eu falo para você que é um instante em que o movimento do veículo permanece inalterado, como ele estava antes. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui o nosso espaço em quilômetros ou em metros. Como ele me deu aqui em metros, eu vou botar aqui meu espaço em metros. Aí eu vou falar, olha, nosso veículo, ele vinha com uma determinada velocidade inicial. Aí eu vou dizer para você que ele vinha aqui com a velocidade inicial 1. Só chamar de velocidade inicial. Ele vinha com essa velocidade inicial.
Aí ele percebeu um obstáculo, ou uma emergência, enfim, ele percorreu algo que o faria frear, mas nesse instante aqui, ele não freou, ele não fez nada, ele manteve o que ele estava fazendo antes. Ele foi raciocinar o que é que ele poderia fazer, como é que ele poderia agir. E aí, finalmente, ele vai acionar os freios e a gente vai ter a nossa velocidade final. Então, nesse primeiro instante aqui, a gente vai sempre considerar que se ele estava freando, ele continua freando, se ele estava em velocidade constante, ele continua com velocidade constante. No segundo instante é que eu passo a aplicar as variações. Bom, com o intuito de reduzir os riscos de colisões, ele já leu para a gente, aí, desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que a distância em metros necessária para um automóvel que está a 54 quilômetros por hora e ao repouso, velocidade final aqui é 0. E olha que eu não botei igual aqui, porque eu não posso dizer que um vetor é igual a um escalar. Mas, tia, eu quero botar o igual, então tem que tirar a seta. Então, agora a velocidade é 54. Aí ele fala para mim, e o tempo de reação desse motorista, ele foi de 0,6 segundos. Nesse trechinho aqui, Bezão lindo, esse cara permaneceu em movimento uniforme. E aí, depois disso, ele fala que esse cara começa a desacelerar. Se ele vai desacelerar, a aceleração vai ser negativa. Ele vai desacelerar a 0,75 metros por segundo ao quadrado. Perceba, por favor, que nesse segundo instante aqui, nós não temos o tempo que ele passou para parar, Bezão lindo. Então, tio Augusto, o que é que nós vamos fazer aí? Vamos pular 2 vezes, né? Vamos trabalhar como se fossem 2 questões. Velocidade inicial vai ser 54 quilômetros por hora, dividido por 3,6. Meu bebê lindo, não esqueça essa transformação. Isso é clássico nas questões. E aí a gente vai falar que nós temos 15 metros por segundo. Ora, no primeiro instante, quando eu estou tendo movimento uniforme, eu vou manter velocidade constante. Se eu vou manter velocidade constante, o Augusto vai dizer para você que o ΔS nesse primeiro instante vai ser a minha velocidade inicial vezes o tempo. Não freiei, não acelerei, não fiz nada, permaneci raciocinando o que é que eu ia fazer sem tomar uma atitude. E aí eu vou ter 15 vezes 0,6, e foi esse primeiro instante aqui, no que a gente vai chamar o nosso tempo de reação. Quando eu faço, Bezão, 15 vezes 0,06, a gente vai dizer que esse cara aqui percorreu 9 metros. Tio Augusto, agora nós vamos estar para o Move. E agora meus bebês lindos vão me ajudar. Qual é a equação aí mais adequada para a gente calcular esse Move? Torricelli? Show, perfeito. Torricelli, porque a gente não tem um segundo tempo, eu só tenho 0,6 segundos do primeiro tempo. Então, se falta tempo, menor negócio aqui é a gente mandar brasa na equação de Torricelli, Bezão. Olha só, eu vou parar, vim a 15 metros por segundo, como eu estou freando, minha aceleração é 0,75 metros por segundo ao quadrado, e você vai achar para mim meu ΔS2. 0 vai ser 225. Aí eu vou ter quanto? Menos 3 meios, né? Menos 1,5 ΔS2. Quando a gente faz isso, Bezão,
a gente vai ter agora o nosso 15 ao quadrado, que é 225, dividido por 1,5. Tio, nós vamos encontrar aqui 150 metros. Tá. Então, qual é a distância total que a gente precisa para frear? É o delta S1 mais o 2. É o 9 mais 150. E aí a gente vai falar que nós freamos em 159 metros. Repara, você já deve ter visto aí, a prova da Unifor, ela é uma prova que vem mais com imagens, ela é uma prova um pouco mais bem construída. A prova da UES, ela costuma ser uma prova mais seca, mais textual, mais de conta mesmo, um mínimo de questões teóricas. Toda vida que você pensar em movimentos verticais é a mesma coisa de N e u V. Tá? Só muda a ideia se eu começar o movimento para cima, minha aceleração vai ser negativa, mesmo que depois volte a descer. Olha só, em função da diferença de massa entre a Terra e a Lua, a gravidade aqui é cerca de 6 vezes a encontrada na Lua. Então, o tio Augusto vai anotar o seguinte: a aceleração da gravidade na Terra vai ser 6 vezes a gravidade na Lua. Desconsidere quaisquer forças de atrito. Então, a gente tem aqui movimentos verticais no vácuo, movimentos verticais livres. E o objeto, ele é lançado, opa, Augusto, com a diferença da queda livre para o lançamento ele tem que ter velocidade inicial diferente de zero. Ele é lançado da superfície da Terra com a velocidade VT e atinge uma determinada altura. Beleza. A velocidade inicial na Terra vai ser VT. A altura atingida na Terra, eu vou chamar aqui de H. Bom, aí ele fala para mim o seguinte: o mesmo objeto deve ser lançado com outra velocidade VL. A velocidade inicial na Lua vai ser VL e atinja a mesma altura. A altura na Lua seja a mesma altura na Terra. Qual é a razão? A razão, a gente está querendo divisão, meninada. Qual é a razão entre a velocidade de lançamento na Terra e a velocidade de lançamento na Lua? De novo, em nenhum instante aí, ele falou para a gente da ideia de tempo. Então, mais uma vez, pessoal, questão da UES, o UES gosta de cobrar Torricelli, mais uma vez eu vou ter uma equaçãozinha de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Quando o corpo atingir a altura máxima, ele vai parar de subir para iniciar o movimento de descida. Aí eu vou ter a velocidade inicial, duas vezes. Como ele está indo para cima, eu vou te dizer que a gravidade vai ser negativa. E aqui eu vou estar com a nossa altura. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Eu vou falar que a velocidade inicial vai ser 2gh, logo a velocidade inicial vai ser a raiz de 2gh. Ora, tio Augusto. Eu estou querendo quem é a razão entre a velocidade na Terra e a velocidade na Lua. Isso vai ser 2 vezes o G da Terra, 6 vezes o G da Lua, vezes H. Por 2 vezes o G da Lua, vezes H. Tio Augusto, então, nesse caso aqui,
velocidade inicial na Terra pela velocidade inicial na Lua, raiz de 6. E aí, besões lindos, tinham dado certo essa resolução? Me dá um retorno. Deu. Top. Então a próxima eu vou até perguntar o gabarito para não perder tempo refazendo, né? Vamos lá, mais uma. Questãozinha aqui da FUVEST. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Quando esse jovem se soltou verticalmente a partir do repouso, queda livre, né, meninada linda? De uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. Qual é o tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que o espectador parado no alto de um penhasco ouviu o barulho da água? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem disso aqui para facilitar a gente pensar. Eu acho que eu havia copiado uma imagem dessa em algum local. Se eu não achar aqui, eu vou deixar para lá. Acho que eu tenho mecânica, queda livre. Coloquei não, vou deixar para lá. Galera, qual é a lógica aqui que a gente vai ter? Vamos fazer um esboçozinho dessa situação? E a gente vai ter a água. O jovem vai se lançar. Então, queda livre, velocidade inicial igual a 0, aceleração é a gravidade. E aí, esse cara aqui, ele vai se lançar de uma altura de 45 metros. Quando esse guerreiro bater na água, o som vai subir. Então, olha só, o que é que você vai fazer aqui para mim? Eu vou calcular o tempo de descida e vai ser diferente do tempo de subida. O som, com certeza, anda mais rápido do que o cara. Então, o tempo aqui vai ser mais curtinho. Então, a gente vai ter, Bezão, um tempo de descida e um tempo de subida. Toda vida que a gente tiver som ou luz, você vai ter uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. E a característica das ondas é que a velocidade delas depende do meio e se torna constante naquele meio. Então, meninada, toda vida que a gente tiver a ideia de som ou luz, sempre a gente vai trabalhar com movimento uniforme. Bom, vamos lá. Eu já tenho uma altura, eu já tenho velocidade, eu tenho aceleração, que é a gravidade. Então, aqui é a melhor coisa, galerinha. Função horária dos espaços. Sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Eu vou falar para você que o meu referencial vai ser o topo do penhasco. Então, espaço inicial é 0. Esse cara vai cair a partir do repouso, velocidade inicial é 0. Ele vai mergulhar a uma altura de 45 metros. A gravidade é 10, tempo ao quadrado sobre 2. E aqui só me interessa o tempo positivo. 90 por 10 dá 9, raiz 3. Então, esse 3 segundos aqui vai ser o nosso tempo de descida. Para o som, movimento uniforme, sempre. ΔS sobre ΔT. Então, tempo de subida, Bezão lindo, vai ser os nossos mesmos 45 metros, só que a velocidade do som 360 metros por segundo. Tio, essa velocidade do som eu preciso decorar?
Você sabe que não, porque a velocidade do som ele pode sofrer pequenas variações de acordo com temperatura, pressão, densidade. Então, ele usa 340, 330, 360, não precisa a gente memorizar, não. Isso aqui vai ser 0,125 segundos. Tá. Mas aqui não tem casa decimal, então a minha resposta admite no máximo uma decimal. Então, quem é o tempo total que eu quero, Bezão? É 3 mais 0,1. Esse tempo total vai ser de 3,1 segundos. Meninada linda, tá de boa, tudo certinho? Dando para entender o que o tio tá fazendo? Tudo certo. Boa, nesse ritmo tá tranquilo, não tô correndo demais não. Tá não. Tá bom, me dê esse retorno, pelo amor de Deus. Muito bem, essa aqui eu vou deixar para você fazer daqui a pouco. Vou lhe pedir para você fazer. Essa aqui eu vou deixar como tarefa de casa, essa 9. Tá? Ela vai ser sua tarefa de casa, o gabarito está lá no TD. E eu vou pedir para a gente pensar nessa questão 10. É uma questão de análise de gráfico. Augusto, é a 9. A 9 é só você usar a função da velocidade, tá? Mas eu vou deixar você fazer ela sozinha. Muito bem, pessoal. Isso aqui é clássica do Enem, mas eu coloquei aqui porque ela é bem interessante. Eu vou pedir para você dar uma lida pro tio, por favor. Bom, vamos lá, meninada. Acho que já deu aí para dar uma lida. 2 veículos trafegam com velocidade constante em uma estrada numa determinada região. Ok, se eles estão com velocidade constante, o nosso gráfico da velocidade seria uma reta. Nosso gráfico do espaço, vou começar daqui, podia ser de qualquer valor, vai ser uma reta crescente. Aí ele agora diz para a gente o seguinte. Isso porque o movimento do veículo... Aí vamos lá. A velocidade constante numa estrada na mesma direção e sentido e deve manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente de novo, aquela história de distância de segurança, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema e que exige uma freada brusca, e a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Então, a gente está tendo aqui um tempo de movimento uniforme. E depois disso, ele fala que eu vou ter a desaceleração. Olha só, Bezão lindo. Nesse primeiro instante aqui, eu estou tendo o tempo de movimento uniforme. Aí agora a gente vai pisar no freio. Tá. Gráfico da aceleração em função do tempo. Vai ser linear, porque a função da velocidade é a equação no primeiro grau. V igual a V0 mais AT. Então, esse aqui vai ser o movimento uniformemente variado. Mas se eu estou diminuindo o espaço, freando, meu gráfico vai ser do espaço, vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Para mostrar que eu estou freando, que eu tenho aceleração negativa. Agora, não está tão legal aqui para você visualizar, eu não deixei um efeito assim, o tamanho tão bom, mas eu acho que com boa chance que a gente consegue perceber, ele está pedindo para a gente o gráfico
da distância pela velocidade. Ó, eu não quero do tempo, eu quero da distância. Cara, se eu quero uma distância, eu vou fazer um cruzamento com o segundo gráfico. Ó. E aí o que é que vai acontecer? A distância, o gráfico é parabólico. Porque S é igual a S0t mais V0t mais AT2 sobre 2. Então aqui, meninada, eu tenho uma função do segundo grau. Então, esse gráfico 1, ele seria correto se fosse o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas eu não quero o tempo, eu quero a distância. Então, o gráfico da velocidade em função da distância é a letra D. E aí, Bezões, de boa entendido esse conceito de gráfico? De boa. Sim. Show de bola. Vou te pedir aqui para a gente pensar na 11. O motorista ele dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa das obras, foi obrigado a desacelerar o veículo, reduzindo a velocidade de 25 metros por segundo para 15 metros por segundo. Depois de passar do trecho de obras, ele retornou à velocidade inicial de 90. O gráfico representa como variou a velocidade escalada do veículo em função do tempo. Agora vamos para a nossa pergunta. Caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, qual era a distância adicional que esse cara iria percorrer? Meninada, se ele não tivesse reduzido a distância, ele ia manter essa velocidade constante. Então, o que ele ia andar mais era essa área aqui, ó. Eu só quero saber o que é que ele ia andar mais se ele não tivesse reduzido. Ele ia andar mais a área que ele perdeu no gráfico. Então, você vai dizer para a gente aqui que essa distância a mais vai pegar emprestado o valor da área. Essa distância a mais, então, seria, Bezão lindo, base maior começa no 10 e vai até o 60, 50, mais a base menor vai do 20 ao 40, vale 20, vezes a nossa altura, 10, dividido por 2. E, Augusto, quer dizer que essa questão aqui seria só isso, essa aqui é da Unifor, seria só eu fazer isso aqui? Bezão lindo. Então, nós teríamos o quê? 700, né? Dividido por 2, quanto é que esse cara teria andado a mais? 350 metros, aquela questão clássica de gráfico diário. Bom, Augusto, eu pensei em fazer o cálculo da área toda, depois diminuir, daria certo, mas você ia perder um tempo desnecessário. Então, é só observar que se ele não reduzisse, o gráfico seria linear. Pesão, questão 12, de novo aquela questão de testing, eu vou deixar você fazê-la para mim. Então, tio, tem duas para a gente fazer, né? 2 tarefinhas de casa, né? Para mim é. Aí essa aqui, vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês vão resolver e vão me mandar a sua resolução por uma foto. Eita, Augusto, tu vai fazer isso, eu estou fazendo um curso e tu agora inventou tarefa de casa? Foi, porque eu quero ver se eu consegui te explicar legal nessa aula. Eu quero ter a certeza que a gente vai ter aquela aprovação maravilhosa, tá? Sem nem ter medo de ficar, será que eu vou ficar em qual vaga? Eu fico pelo menos na penúltima, na última, eu não quero isso. Eu quero aquela aprovação de ser, poxa, já vou cuidar da documentação que agora eu já estou na universidade. Então, por isso que eu vou te pedir esse favor gigante. Não se aborrece comigo não, tá? Mas você vai fazer essas duas resoluções, vai me mandar a foto dessas duas. Eu quero ver como é que está a tua técnica de resolução. Não é organizada para mim como tarefa de casa, não. É como se você fosse resolver na hora da prova mesmo. Eu quero ver como é que fica a tua técnica de resolução. Gente, toda vida que eu tiver um gráfico do movimento uniformemente variado, vale aquela situação clássica de que eu gosto de brincar com uma ideia como se eu tivesse um smilezinho. Então, se eu tiver com a concavidade para cima,
está tudo positivo, eu tenho aceleração negativa. Se eu tivesse a concavidade para baixo, carinha de tristeza, aceleração negativa. Como nesse exercício aqui eu estou te pedindo a aceleração do móvel, de cara, se você fosse usar Chutágoras, ou A ou E. Não tinha mais o que discutir. Mas quando você tiver a questão do gráfico do movimento uniformemente variado, em vez de você montar a função dos espaços e depois montar a função da velocidade e substituir uma na outra, tem um recurso mais rápido. Toda vida que tiver gráfico do MUV, ΔS sobre ΔT, é V mais V0 sobre 2. Isso aqui permite que a gente ganhe momentos preciosos. Agora, o que é que eu vou ter que lembrar? No vértice da minha parábola, o meu móvel inverte o sentido do movimento. Ele para de ir para um lado para ir para o outro. Então, no vértice, a velocidade é 0. Vou pegar só um pedacinho do gráfico. Vou pegar o espaço inicial 5 e o espaço final 9. Poxa, Augusto, quer dizer que toda vida que eu tiver gráfico do MUV, posso fazer essa técnica? Pode, que vai ser bem mais rápido. Então, eu vou te dizer que 9 menos 5 sobre 2 menos 0 vai ser 0 mais a velocidade inicial sobre 2. 4 sobre 2 vai ser V0 sobre 2. Você achou que o V0 aqui vale 4 metros por segundo. Velocidade pelo tempo, você já tem a resposta. Mas eu gosto de, quando chega aqui, usar a função da velocidade para eu não correr risco de me atrapalhar com o sinal. Se bem que aqui não tinha como, né? Um pouquinho de para baixo, um pouquinho de tristeza e aceleração negativa. Mas, ó, velocidade final vai ser velocidade inicial, mais a aceleração e o intervalo de tempo é 2. E aí, olha como essa questão fica muitíssimo rápida, Bezão. A gente só usou essa história da equação da velocidade média, função da velocidade média. Então, se tu não se interessar pela aceleração, ou se tu tens uma questão que tem o gráfico do espaço em função do tempo, esse gráfico do espaço em função do tempo, você joga a velocidade média. Lembrando, questões envolvendo esse tipo de gráfico é mais comum que a gente espere na Unicristos ou na Unifor. A UES pode cobrar? Cobra, mas geralmente a UES não é muito adepta de botar figura na questão, não. Você já viu que a prova da UES ela costuma ser uma prova mais seca, mais texto. Bom, vamos lá, mais uma. De novo aqui, tempo de reação, foi aquela que eu te propus. Aí ele fala aqui para mim, Bezão, tempo de reação de um motorista é de aproximadamente 0,7 segundos, a percepção até que ele freie, e aí os automóveis podem garantir um retardamento de 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a distância percorrida por ele até parar, supondo que a sua velocidade era de 72 metros por segundo. Clássica, né? Primeiro, vamos achar o ΔS desse cara em movimento uniforme. Vai ser velocidade vezes tempo. 72 por 3,6, que vai ser 20, vezes 0,7. Aí você vai ter 2 vezes 7. No movimento uniforme, esse cara andou aqui 40 metros. Aí, não tenho tempo de frenagem, nem me interessa, Torricelli, eu vou parar. Minha velocidade inicial é 20, minha aceleração é menos 5, e eu vou achar o ΔS do MUV. A gente vai achar que ΔS do MUV vai ser igual a 400. O ΔS do MUV, Bezão, 40 metros. Olha que a gente já fez tantas vezes que fica até repetitivo, né? Então, Augusto, eu vou ter quem? 40 mais 14. 54 metros é o tempo total para parar.
Oráculos do tio, tudo certinho, tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem. Vamos lá para nossa última questão de gráfico de novo. Faz um favor pro tio. Faz essa aí para mim, agora me dá a tua resposta, por favor. Professor, assim, eu acho que tá errado, mas o meu deu 10. É isso? E por que você acha que tá errado? Não sei. Ô, mulher de pouca fé, eu já vou dizer que o gabarito não vou nem perder tempo, mas vamos, só para conferir. Ó, ao se preparar o corredor para uma prova rápida, o treinador observa o desempenho dele, que pode ser descrito pelo gráfico. Aí eu quero a velocidade média, tá, Augusto? Velocidade média é ΔS sobre ΔT, isso. Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Você deve ter achado o ΔS. ΔS vai pegar emprestado a nossa área. Então, vou te falar que vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Se eu fiz diferente, a melhor solução é aquela em que você consegue fazer. Tá? Então, às vezes a gente bota o professor resolve de um jeito, você resolveu de outro, mas não significa dizer que esteja errado. Tá? Então, vamos ver aqui como é que fica. Se você acertou 10, eu tenho certeza que você acertou. Então, tio Augusto, quando eu fiz isso, eu achei que o ΔS foi 100 metros. Quem é velocidade média? ΔS sobre ΔT. Mulher de pouca fé, rapaz, ela acerta a questão e gosta de errar. Isso é aquela mania de dizer que gosta de falar que não entende física, né? Como é que pode? É desse jeito, viu? Pois é, mas vocês estão. A ideia a gente estuda para achar as questões fáceis. A lógica é essa, Bezão. Olha, o que é que está acontecendo, por exemplo, com as questões que eu estou recebendo de vocês? Eu vou comentar as duas que eu recebi agora, vou botar também no grupo, fazer aquela história, gravar um videozinho e botar para a gente a resolução em vídeo. Pode ser assim, não pode? Pode Todas? sim. Pronto. E aí, o que é que eu estou percebendo aqui? Uma das coisas que a gente tem que pensar é no ritmo de estudo. Porque quando você já está começando, as dúvidas que eu recebi, às vezes são as questões do assunto muito lá à frente, por exemplo, eletromagnetismo. Não é que você não já viu isso, Augusto, eu vi. Mas sempre na prova, galera, é comum ter uma ou outra questão que a gente tenha dúvida. Então, a ideia aqui é a gente pensar rapidamente numa evolução. Repara, na primeira aula a gente viu movimento uniforme, matemática física, agora a gente já foi com MUV e queda livre. Depois disso a gente vai trabalhar com a próxima aula de lançamentos e depois gráficos. E aí a gente fechou a cinemática. Aí está num ritmo bem rápido, mas é interessante aquele crescimento gradativo. Não é porque você tem uma dúvida numa questão lá do final do conteúdo que eles juntaram uma porção de coisa que você não sabe. Ela fez a questão, achou a questão fácil, mas disse, não pode ser desse jeito. É impossível que a questão tenha sido tão fácil. E foi. Né? O que vale é a ideia do teu estudo. Pode ter certeza que você vai brilhar e você vai ter aquela prova, dependendo da física e da matemática, eu tenho certeza que vai ser aquela aprovação maravilhosamente fantástica. Meninas, então por enquanto eu acho que hoje está de boa, não tá? A gente pode dar aquela paradinha agora? Tá de boa. Nos encontraremos então durante a semana. Daqui a pouquinho eu vou botar as dúvidas de vocês e nos encontraremos na próxima semana.
Beijo. Bom restinho de feriado. Valeu. Tchau, bebê. Tchau, professor. Tchau, bebê.